A verdade é que, falando com mães, há muitos bebés que não têm cólicas e há outros que têm. Então, o que é que está por trás disto? Ok? Será que é só a parte metabólica? Será que é só a questão alimentar? Uou, ninguém está a olhar para esta parte física. Então, dá-se muita medicação para as cólicas, mas ninguém está a pôr movimento nestas pernas. É suposto o bebê ser tão móvel como aqueles bonequinhos, os nenucos que nós vemos. O tema cocó, o tema refluxo, o tema amamentação, o tema ganhar ou não peso, o tema preferência, lado esquerdo, lado direito, para mim são muito importantes, para além de observarmos o formato da cabeça. Vemos às vezes bebés com uma rigidez idêntica à de um idoso. E isso é assustador. Que movimentos é que os pais podem fazer em casa para dar este desenvolvimento mais saudável aos bebês? Olá, bem-vindos, queridos mães e pais, a mais um episódio do podcast Educação Parental. Eu sou a Valéria Ferreira, a vossa anfitriã. Estou muito entusiasmado para trazer hoje mais um episódio cheio de muitas dicas, conhecimentos. Tenho aqui uma lista muito longa de perguntas, porque nós decidimos nessa temporada que os ouvintes é que escolhem os tópicos, então eles é que nos vão guiar a nossa conversa. Então vamos começar. Gonçalo, antes de começar a falar dos nossos tópicos, eu gostava de partilhar como é que te conheci. Sim. Foi no workshop 3 dias, parece que é Segredos do Bebé. Os segredos do bebê. Segredos do Bebé, e eu adorei. Obrigado. E a parte que gostei mais foi que falas a língua dos pais. Além do teu domínio profissional, porque isto não há perguntas aqui, mas é mesmo que falas de uma forma tão simples, consegues te relacionar e já sabia desde aí que tinha que ter aqui como convidada para partilhar também a tua forma de ser e estar com os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite e obrigado também por me abrires aqui a porta da tua casa, da vossa casa, deste podcast tão especial, e que possa ser aqui uma forma de, se calhar, ajudar uma mãe, um pai que estejam aqui a precisar de ouvir algo. Por isso eu aceitei quando me fizeste o convite e também estou com muito entusiasmo de estar aqui convosco e de poder também partilhar a minha voz aqui neste podcast tão especial. Gonçalo, sei que és pai de 4 filhos, és formador, o teu pata infantil e muito mais, mas além destes títulos, quem és tu? Eu Como é que te sou... descreves? Olha, sou acima de tudo uma pessoa que tenho uma característica que, se não é bem controlada, pode ser, em vez de ser muito boa, pode ser aqui um pouco perigosa para mim, porque eu sou uma pessoa de contribuição, quase viciado e obcecado por contribuir. Como é que eu posso ajudar mais pessoas? Como é que eu posso, no fundo, dar a mão a mais pessoas? E esta vontade de ajudar em tempos, quando eu estava sem filhos, era fácil no fundo, de servir, não é? Com filhos, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, vim a perceber que também é uma característica importante, mas tem que ser aqui equilibrada, porque quanto mais eu estou a olhar para fora, depois menos olho aqui para os de casa e depois começam aqui alguns desafios familiares. Então, o que é que me define? Acima de tudo, uma grande vontade de contribuir, de ajudar. Através de quê? Daquilo que eu fui me especializando, no caso, o mundo dos bebés, o mundo das crianças, e hoje, no fundo, é isto que eu faço. Através das minhas consultas, através das formações online e presencial, o meu grande objetivo é ajudar a próxima família, a próxima mãe, o próximo bebé. E é isto que eu faço dentro aqui deste equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e a vida profissional. Mas no fundo este é o Gonçalo, que gosta muito de ajudar. E é muito engraçado porque é uma característica transversal até nos meus hobbies. Eu gosto muito de jogar futebol, joguei sempre futebol desde pequenino e quando estou a jogar é a mesma coisa, é aquele sentimento também de equipa, de querer ajudar também os colegas. Portanto, acho que o Gonçalo define-se como uma pessoa com uma grande vontade de ajudar e de contribuir. Muito prazer. Obrigado. Gonçalo, Sim. e antes de mergulharmos assim de cabeça para as perguntas que vêm a seguir, como é que, gostava de saber, como é que
a tua experiência de pai está a servir na tua parte profissional? Olha, deixa-me andar um bocadinho para trás. Eu nunca pensei a trabalhar com bebés, sabes? Nunca pensei trabalhar neste mundo materno-infantil. Só que a verdade é que quando fui pai pela primeira vez, de repente despertou em mim todo este lado de paixão, de prazer imenso, realmente aqui este mundo dos pequeninos. E podes não acreditar, mas quando o meu primeiro filhote nasceu, a enfermeira tratou dele e chega ao pé de mim: toma, pai, o seu bebê. E eu nem sabia agarrar no bebê. E até fiz assim com um ar assustado: ajude-me, porque eu nem sei onde é que eu ponho as mãos, como é que se agarra. Portanto, isto para dizer o quê? Que esta minha experiência de pai influenciou totalmente aqui a minha carreira profissional, porque eu tirei a minha licenciatura em fisioterapia, depois complementei os estudos em osteopatia e achava mesmo, com a minha paixão do futebol e do desporto, achei mesmo que ia trabalhar num clube de alta competição, algo relacionado com o desporto. Mas a verdade é que quando fui pai pela primeira vez, de repente apaixonei-me pelo mundo infantil, comecei a ver tanta coisa nos bebés ligados à minha área que vemos nos adultos e a perceber: uau, é aqui nos pequeninos que já tudo começa, as deformações das pernas, a coluna, a cabeça, e ninguém trabalha com estes pequeninos. Como assim? Então fui também aprofundando e juntando aqui a osteopatia mais direcionada aos pequeninos, a osteopatia infantil, e de repente completamente a sentir-me um peixe na água. E cada vez que fazia mais formações, mais apaixonado, cada vez percebia mais o mundo dos bebés, mais apaixonado, e cada vez com mais vontade de transmitir estes conhecimentos a outros, que foi depois uma segunda parte, que foi quando comecei então a transmitir informação, a ser professor, a dar também os meus cursos. E portanto, se tivesse sido pai, provavelmente nunca trabalharia com osteopatia infantil, de certeza. Gonçalo, eu tenho uma surpresa para ti, mas fica para o fim da conversa. Ok. Então, para começarmos, porque recebemos uma lista bastante grande de tópicos para ser falados contigo hoje, da nossa comunidade. E eu queria partilhar também como é que começou. É porque pela primeira vez que eu vi a tua conta de Instagram, fui no grupo das mães. Tinha lá uma mãe a falar do bebê, mesmo desesperada, pelo que estava a descrever, desesperada, de cólicas. E quando eu vi a mensagem, lembrei-me, pus aqui, assim nos pés dela, foi assim uma viagem para trás. Lembrei-me também que com a primeira filha foi uma fase também muito difícil, com a parte das cólicas. E eu lembro que aquilo tocava-se às horas da tarde em ponto, aquilo disparava o alarme. A hora da bruxa. Sim, já vi o teu post sobre isso. Então eu relacionei-me logo e quando queria responder, vi logo a uma outra mãe a responder, mas a partilhar o teu Instagram. E eu depois vi cólicas e osteopatia infantil. Qual a relação? Eu até chamou-me bastante a atenção. Mas qual a relação? Eu pensei, deve ter sido um engano. E depois, mas fiquei curiosa, entrei na tua página de Instagram e depois comecei a descobrir e a ver. Então vou-te perguntar, Gonçalo, como é que a osteopatia infantil ajuda aí a aliviar as cólicas? Olha, de uma forma muito simples, quando nós começamos a falar do tema das cólicas, aquilo que geracionalmente nos traz é sempre muito olhar para a barriga e perceber um pouco algo ali no intestino pode não estar a funcionar bem. E está tudo certo. O que é que o meu olhar enquanto profissional do corpo, não é, da parte física, começou a olhar que quando estes bebés tinham cólicas, a maior parte dos bebés tinha uma postura que não era aquela postura super alinhada. Ou eram bebés que tinham uma postura mais de inclinação, ou eram bebés que estavam muito fechados, muito em postura de fecho, sabes, com os joelhos muito, muito dobrados, ou eram bebés que tinham aquilo que nós chamamos uma ligeira torção, que é uma parte de cima mais rodada para um lado, as pernas rodadas para o outro, e isso começou-me a chamar a atenção e começar a ver padrões. E quando, para além desta observar a postura do bebê, quando nós pegamos nas pernas e começamos a experimentar fazer movimento, aquilo que me chamou muita atenção foi assim, 10 em 10.
que estes bebés com cólicas ou com outro tipo de manifestações não tinham a mesma flexibilidade, elasticidade que outros bebés que não tinham. Então isso despertou em mim este lado mais curioso, que é porque é que uns têm e outros não têm? Qual é, no fundo, o que é que está por trás disto? Porque para considerarmos normal, todos tinham que ter. Mas a verdade é que, falando com mães, há muitos bebés que não têm cólicas e há outros que têm. Então o que é que está por trás disto? Ok? Será que é só a parte metabólica? Será que é só a questão alimentar? Porque sim, se eu comer algum alimento que o meu corpo tiver mais dificuldade, eu vou ficar com umas dores de barriga enormes. Mas a verdade é que não só este padrão não batia com todos os bebés, mas sim a parte física. Quando nós observamos umas pernas mais duras, mais rígidas, bebés têm dificuldade em esticar as pernas, bebés têm dificuldade em rodá-las para a esquerda e para a direita. Isso começaram assim a ser muito claro para nós, perceber este padrão. Então saímos só daquela visão metabólica, não é? Aqui mais relacionada com a flora intestinal, e começámos a interpretar também esta variável que é super importante, que é a parte física, não é? Bebés que têm flexibilidade, bebés são mais flexíveis ou mais rígidos. E quando nós começámos então a ver isto, começámos a ficar assim, de repente, quase, uau, ninguém está a olhar para esta parte física. Então dá-se muita medicação para as cólicas, mas ninguém está a pôr movimento nestas pernas ou movimento neste corpo. E há muitos bebés que têm falta de movimento. Há muitos bebés que têm pouco espaço na barriga da mãe para se mexer e depois cá fora são bebés muito rígidos. Então de repente começámos aqui a despertar para a importância do movimento, a importância do exercício. E o que é que um osteopata faz? Basicamente devolve estes movimentos ao corpo do bebé, se for osteopatia infantil, que é tão importante para realmente todo o trânsito intestinal fluir. E basicamente foi isso que é esta a relação entre osteopatia e cólicas, que é deixamos de olhar só para a parte mais bioquímica, que resolve com medicamentos, e começamos a olhar para a parte mais física, que na realidade é aqui uma chave brutal para realmente resolver as cólicas. Porque se tu perguntares também na comunidade, na tua comunidade, por exemplo, de mães, há muitas mães que já tomam imensos medicamentos para cólicas sem resultado. Verdade. Ok? Sem melhorias. Então aqui a interpretação não é uma questão bioquímica, há de ser outra questão. E a parte física, quando nós começamos a observar, é absurda, é incrível a quantidade de bebés rígidos. Porque quem lá em casa nos está a ouvir, é suposto o bebê ser tão móvel como aqueles bonequinhos, os nenucos que nós vemos, não é? A ideia é mesmo o corpo todo, as pernas serem flexíveis, o tórax, o corpo ser flexível, a cabeça também ser uma cabeça flexível, portanto todo o corpo ser elástico, que é diferente, por exemplo, de um idoso que tem todo um corpo mais rígido, esse sim. Só que é incrível quando nós começamos a ver muitos bebés, e eu na clínica sou um privilegiado porque vejo muitos bebés. O que acontece é que nós vemos às vezes bebés com uma rigidez idêntica à de um idoso, e isso é assustador. No sentido em que isso já justifica porque é que aqueles bebés têm cólicas e o outro não tem cólicas, por exemplo. Ou porque é que os bebés têm refluxo e outros não têm. Ou porque é que um bebé tem, por exemplo, uma amamentação super eficaz e outros bebés têm uma amamentação muito pouco eficaz. Quando começamos a olhar a parte física, começamos a ver respostas que até então não se tinha, e por isso é que se normalizou e normaliza-se ainda muito. Que movimentos é que os pais podem fazer em casa para dar este desenvolvimento mais saudável aos bebês? Olha, eu gosto muito dos exercícios de flexibilidade global. Imagina, por exemplo, aqueles exercícios que nós fazíamos na educação física, quando todos nós andámos na escola, não é? Na escola primária, secundária, preparatória, e aqueles exercícios de rodar os braços, rodar as pernas, rodar as mãos, fazer o movimento de rotação esquerda-direita, dobrar as pernas, pôr de barriga para baixo e levantar. Portanto, tudo o que sejam os exercícios de mobilidade global, para mim já é algo que é super importante. E uma das minhas mensagens no mundo, uma das mensagens que eu quero muito aqui trazer para esta nova geração de pais, é muito esta criação de uma rotina
de movimento com os seus bebés. Então imagina, por exemplo, mudaste a fralda do teu bebê, aproveita e roda as pernas para um lado, roda as pernas para o outro, mete o bebê de barriga para baixo para ele abrir aqui todo este tórax, ajuda-o aqui a criar um pouco de movimento, pega naquela perninha no pé e roda o pé para um lado, para o outro, faz a mesma coisa nas mãos. Então criar uma rotina de movimento é muito importante, é muito interessante. Porquê? Porque eu digo não. Porque aquilo que eu vejo é que há muitos bebés que têm realmente um corpo rígido e não é suposto, ok? Não é suposto. Então esta conversa andando um bocadinho para trás na história, o que é que nós começamos a perceber? Porque é que então alguns bebés são mais rígidos, não é? E quando nós começamos a estudar e a fazer perguntas sobre como é que foi a gravidez, foi uma gravidez em que o bebê deu a volta ou foi uma gravidez em que o bebê esteve sempre na mesma posição? Então isso já é uma mudança enorme, porque um bebê mexeu-se, teve mais movimento e outro teve menos oportunidade de se movimentar. Uma outra pergunta muito interessante, a grávida teve dores físicas? Teve, por exemplo, uma dor ciática, ou teve uma dor na coluna, ou teve uma grande pressão aqui à frente? Isso era o bebê que estava ali a pressionar, ok? Então, com menos espaço para se movimentar. Outra ideia também, a mãe teve uma gravidez ativa, ou teve, por exemplo, a grávida, desculpa, teve uma gravidez ativa, ou teve uma gravidez mais de repouso, uma gravidez de risco. Uma grávida que não se mexe, o bebê também tem mais dificuldade em movimentar-se. O líquido também que a grávida tinha, pouco líquido, menos espaço para o bebê se mexer, um bocadinho mais, melhor. Portanto, quando nós começamos a estudar a gravidez, de repente percebemos, ou temos as respostas para estes bebés serem mais flexíveis ou mais rígidos. E bebés rígidos são aqueles que têm refluxo, as cólicas, dificuldade em evacuar, a fazer cocó, os torcicolos, as deformações na cabeça, tipo várias coisas. Então o movimento é mesmo algo muito importante que eu defendo muito, então que os pais mexam nos vossos bebés, brinquem com eles, criem jogo de movimento nestes corpos que neste primeiro ano de vida eles ainda não sabem movimentar-se, então tem que ser os pais a fazer com eles e vão perceber a diferença e a mudança. Parece tão simples, tão Mas simples e resolve já tantas aqui. exatamente, o mundo do bebê é mesmo muito simples e isso Sim, foi uma das coisas que mais me apaixonou, foi perceber a simplicidade, não é? Desde a parte emocional, sim. à parte física, à parte também da introdução alimentar, é tudo tão simples, é fácil, só que nós às vezes complicamos um bocadinho porque temos todo um estilo de vida que é muito pouco favorável para o mundo dos bebés. Isto também dava uma bela conversa. Gonçalo, e que estávamos a falar de hábitos, que outros hábitos e rotinas podemos introduzir no dia a dia, também para a nível emocional também, para ter mais nível emocional e também físico para o bebê. Que Então, outras rotinas? imaginando, por exemplo, um bebê no primeiro ano de vida, não Sim, é? Nós temos que perceber pela biologia que estes bebés nascem bebés indefesos, não é? São bebés que tiveram que nascer antes do tempo, salvo seja, em comparação com outras espécies de mamíferos que nascem, por exemplo, e que já andam, não é? Já se deslocam. O bebé humano, ele nasce ainda muito imaturo nestes sistemas, principalmente no sistema físico. Então o que é que acontece? O que é que nós podemos aprender e perceber, não é? Que este bebé precisa de um cuidador, precisa e está dependente do seu cuidador para sobreviver, não é? Não só pela questão alimentar, mas também para a questão da proteção. Então o que é que nós podemos perceber? Que é suposto um bebé não dormir assim uma noite inteira neste primeiro ano de vida. Até é uma questão biológica, porque um bebé que durma muito tempo, provavelmente numa seleção natural, era uma presa fácil. Então, biologicamente, este bebé tem que estar sempre em contacto com o seu cuidador. Para quê? Para se sentir protegido, porque ele não tem a capacidade ainda de se proteger sozinho. Para ser nutrido, porque ele não tem a capacidade de se deslocar e arranjar o seu próprio alimento. Portanto, esta é uma das principais dicas também para gerir algumas expectativas lá em casa. Quem vai entrar ou quem está no mundo da maternidade, que é o bebê neste primeiro ano de vida é muito dependente. Por isso é que quando ele não está com a sua mãe, com o seu pai, com o seu protetor, com o seu cuidador, ele chora ou protesta ou levanta a mão como quem diz: olha, eu preciso de ti. A minha sobrevivência depende de estar próximo de ti, porque eu ainda não me sei defender sozinho. E não é por acaso que o bebê
na maioria das casas, começa a dormir melhor a noite toda, não é? Mais perto do 1 ano e meio, mais perto dos 2, mais perto aqui de uma idade em que ele próprio já se desloca e já se consegue mais ou menos defender um pouco mais sozinho. Isso também revela aqui graus de maturidade, que no primeiro ano de vida, nos primeiros meses, é completamente dependente, e por isso é que é um bebê que precisa mesmo de estar em contacto com os pais e precisa de garantir que eles estão por perto, porque é através disso que eles, no fundo, garantem a sua sobrevivência. Então isto do ponto de vista emocional é presença. Resumidamente é contacto, é presença, é ligação, é o olho no olho, que é uma coisa que os bebés gostam tanto, e por isso é que eles se riem para nós e fazem aquelas gracinhas. Porque manter o pai e a mãe ali apaixonados, não é? Representa que o próprio bebê tem mais probabilidade de sobreviver também. Então agora imagina, tu aos 6 meses começas a trabalhar, não é? Claro que depois há aqui uma mudança comportamental no bebê, porque de repente já não está tanto tempo com a sua mãe, com o seu pai, com o seu cuidador, e também sente saudades e também precisa desse tempo com... E depois à noite se calhar precisa de compensar essa ausência, por exemplo. Então olho no olho, ligação mesmo ali mais plena, menos distrações para os pais, menos telemóveis, menos distrações e mais conexão, que é isso que eles precisam. Estás a simplificar tudo. Parece que tudo tão simples. Na teoria, depois na prática é difícil, não é? Sim, principalmente quando chegamos a casa tão cansados. Nós é que precisamos de colo, não dar um colo ao bebê. E eu, mas pega-me a mim também, preciso também um colo aqui. Obrigada por simplificares. Não, mas esse ponto é muito importante, porque muitas vezes nós não temos energia para tratar dos nossos bebés. E isso é um problema do estilo de vida que nós temos. Por isso é que eu disse no início que a nossa sociedade, ou a forma como nós levamos a nossa vida neste mundo moderno, é muito pouco a favor dos bebés pequeninos, porque não está assim tão equilibrado. E esse é um grande desafio. Portanto, a teoria é simples. Na prática, temos que pôr aqui estas horas que nós passamos muito fora. E eu, no início, passei muitas horas fora e depois também paguei essa fatura. Tinha também crianças em casa que estavam a manifestar essa ausência. Tinha a minha esposa também, que passou também com os seus desafios, com entradas aqui em quadros mais desafiantes em termos também de depressão pós-parto, etc., porque também se sentia muito sozinha. Então esse é também uma variável que é preciso aqui falar, que é uma rede de apoio para que esta mãe ou esta recém-mamã não se sinta sozinha, porque não é suposto ela estar sozinha, no fundo. É suposto ter aqui realmente mais braços, mais ajuda, para poder então ter tempo para tratar de si, para tratar do seu bebê, para tratar de mais filhos, quando é o caso. E também para trabalhar, porque também há mães que precisam disso, desta característica também na sua personalidade, também de ajudar os outros. Ok? Portanto, na teoria é simples, na prática é mais difícil. Algo a trabalhar, em progresso. Horas de sono também falta, não é? Cansaço acumulado. Sim. Gonçalo, os nossos ouvintes, o tópico mais famoso que queriam também que se falasse hoje era o torcicolo. Então, torcicolo e torcicolo congénito. Então, vou-te pedir um bocadinho para aprofundar mais acerca do torcicolo. Então, olha, ainda bem que então falámos um bocadinho destes pormenores anteriormente, porque vai ajudar a perceber um bocadinho melhor o tema torcicolo. Basicamente, o que é que nós percebemos do torcicolo? Porque é que uns têm e outros não têm? Andando para trás na história, estes bebés com torcicolo, para quem não sabe, torcicolo é quando um bebê tem uma preferência por um dos lados, aqui no pescoço, na cervical, roda melhor para a esquerda, está sempre com a cabeça virada para a esquerda, por exemplo, mama melhor da maminha direita ou esquerda, portanto há uma preferência por um lado. Isto significa que este corpo não está alinhado, ok? Há aqui um desalinhamento. Portanto, fisicamente o bebê não está direito, tem aqui esta rotação preferida de um lado em vez de ser dos dois. Porque é que uns têm e outros não têm? Provavelmente o bebê dentro da barriga da mãe esteve demasiado tempo nessa posição, ok?
Porquê? Provavelmente a mãe também tem aqui uma ligeira assimetria na sua coluna e o bebê teve que se adaptar ao espaço que tinha, ok? E está tudo certo. Cá fora mantém essa postura, ok? Essa postura preferida para um dos lados, começa a apoiar a cabeça mais sobre o lado que é mais preferido, começa a desenvolver muitas vezes um achatamento também num dos ossinhos da cabeça, a ficar mais plano para esse lado que o bebê tem esta rotação, começa a desenvolver mais os braços e o lado desse lado. Eu estou a usar muito a esquerda porque assim, é só para exemplificar. Então tudo à esquerda é que funciona, tudo à esquerda, etc. Pronto. E isto basicamente não é um problema só do pescoço. Quando nós olhamos o corpo todo, é toda uma torção que muitas vezes o corpo tem. As pernas também têm a mesma rotação, a coluna tem a mesma rotação, a cervical tem a mesma rotação, a cabeça tem a mesma rotação. Muitas vezes vemos que é um problema na globalidade. Então não basta só pegar no pescoço e rodar para o lado contrário. Imagina-se que era um torcicolo à esquerda, não basta rodar o pescoço para a direita. O que é que acontece? Passado nem um minuto já o bebê está outra vez a rodar à esquerda. Então temos que mexer realmente no corpo todo. Temos que, em casa, mais uma vez, rotina de exercícios, rotações para a esquerda e para a direita, desde as pernas, passando pela coluna até chegar cá em cima, ok? Não basta mudar o berço para o lado oposto, porque isso não vai resolver o torcicolo, porque o torcicolo é um problema de um corpo que não foi mexido, não foi mobilizado para os dois lados. Dentro da barriga da mãe tinha só espaço para um dos lados, então foi assim que o bebê, no fundo, modelou aqui o espaço que tinha. Então é muito importante um trabalho terapêutico, eu acho que sim, está bem, portanto a ida a um osteopata é muito importante. Alguns fisioterapeutas também especializados na área também podem ser uma boa ajuda, ok? Se tem um achatamento no crânio, se a cabecinha está achatada, o osteopata tem aqui a oferecer algo diferente do fisioterapeuta, então acho que aí o osteopata pode ser uma peça super válida, super importante. E depois a rotina de exercícios em casa por parte dos pais. E a mensagem é o seguinte, que é, o bebê não teve o movimento que deveria ter tido, ok? Então cá fora temos que fazer aquilo que o bebê não fez lá dentro. Simples, ok? Se o bebê não rodou para o lado direito, nós vamos, através da brincadeira, fazer os movimentos das pernas para a direita, do tórax, do corpo, do tronco também para a direita, do pescoço também para a direita. Se foi os braços que não estão tão flexíveis, vamos então pegar nestas mãos e vamos fazer a ginástica articular que nós aprendemos, por exemplo, na educação física, na escola, e no fundo vamos dar movimento a este corpo, ok? Que por este motivo, o motivo de não ter tido tanto espaço, não teve tanta oportunidade de se movimentar. Então o que nós vamos ter que fazer basicamente é um problema que se trabalha de uma forma, na minha opinião, relativamente simples, porque percebendo o que faltou, que foi exercício, foi movimentos, o que nós vamos fazer cá fora é movimento e exercício. E vão ver que gradualmente, mês após mês, este corpo começa-se a tornar mais flexível e este torcicolo que era muito marcado deixa de ser gradualmente até que fica normal completamente. Outra vez parece muito simples. Obrigado. Mas acima de tudo é só percebermos a origem do problema, está bem? Então imagina, se a origem é um problema de falta de movimento deste corpo, não basta só pôr uma almofadinha para corrigir. Que é muito isso que se faz. Não é? É pouco, é curto. Não basta só mudar o berço para o outro lado. É pouco, é curto. Porque não é esse o problema. O problema não é uma questão só de estar o berço num dos lados e a mãe está logo ali. O problema é que é um corpo todo que não teve o movimento. Então agora, passado 10 anos, é fácil falar disso, mas há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com bebés, também estava sem perceber tão bem o jogo. Mas é realmente só percebermos a causa do problema. É uma causa de falta de movimento no corpo todo, não só no pescoço, no corpo todo. Então, nós cá fora vamos trabalhar esse movimento. Okay. Outra preocupação bastante recorrente dos pais é o refluxo. Qual é a diferença entre o refluxo normal e um outro mais grave e o que é que os pais podem fazer? Okay. Para aliviar um bocadinho a preocupação dele e do bebê. Quando nós, geracionalmente, as cólicas representavam aqui a maior preocupação. Esta nossa geração atualmente tem muito mais bebés em casa a sofrer de refluxo do que propriamente com cólicas.
entendes? Então o tema refluxo é essencial, ainda bem que pegas nesse tema, porque na realidade o que é que nós observamos? Mais uma vez, porque é que uns têm e outros não têm? O que é que está por trás disto? E é muito interessante pegar outra vez nesta parte física, não é? Que é uma coisa que a maior parte dos pediatras, a maior parte da medicina não tem na sua avaliação esta questão de é um corpo flexível ou é um corpo rígido. Não é muito a prática de quem trabalha com a pediatria. E também está tudo bem, porque, na minha opinião, a função do pediatra está muito mais relacionada com a doença, não é? Em vez de esta parte tanto do movimento. Mas quando nós começamos a observar as características relacionadas com o movimento, nós percebemos que um bebê de refluxo tem muita rigidez. Muita rigidez. E em que zona do corpo? Principalmente na zona do tórax, principalmente na zona das costelas, principalmente nesta zona mais da frente, que curiosamente ou não, é exatamente por onde passa a anatomia do tubo digestivo. O que é o tubo digestivo? A comida entra na boca e vai chegar ao estômago. Então imagina, todo este trajeto está em volta de um corpo rígido e há bebés que têm verdadeiras armaduras aqui no tórax. Obviamente que há muita tensão acumulada que vai fazer com que depois o bebê acabe por mandar este conteúdo para fora. Okay? E eu venho aqui de uma geração que aprendi que era normal pela imaturidade do sistema digestivo, só que mais uma vez, se fosse realmente imaturidade, víamos isso em mais bebés. Então foi uma verdade que quando se vai depois para a prática começas a perceber que não encaixa assim em tantos bebés. Mas quando começas a ver esta parte física, estes braços mexem ou são braços muito rígidos? Este tórax, não é? Esta peitaça, é um peito flexível ou é uma armadura? E nós começamos a ver realmente que são corpos mesmo muito rígidos, principalmente aqui no tórax. Então o que é normal e o que é que não é? É normal haver aqui uma bolsadela, o bolsar, quando, por exemplo, o bebê come, ok? E ao invés de estar ali sossegadinho, nós começamos a levantar o bebê, a mexer nele, então o conteúdo não teve tempo para descer e vem aqui à boleia de um arroto, vem este conteúdo para fora. Então isto é refluxo? Não, isto é um bolsar, consequência de nós estarmos a mexer no bebê quando era para ele estar ali sossegadinho. E aqui ainda há muito o hábito da mãe, no fundo, pôr sempre o bebê a arrotar, que não é necessariamente preciso. Quando é que nós pomos o nosso bebê a arrotar? Quando o bebê está com mais dificuldades, quando ele está a manifestar e ele tem uma linguagem muito clara, que ele começa a arquear e com uma sensação de agonia na boca, isso significa que ele não está a conseguir aqui a arrotar, então aí sim é preciso pôr o bebê na vertical. Agora, se é um bebê que está super tranquilo, está a mamar, não está a manifestar nada de especial, até está ali a adormecer, por favor, deixem o bebê estar a dormir porque ele só está a pedir sono. Então muitas vezes o que acontece? O bebê está ali tranquilo, nós estamos a levantá-lo, estamos a mexer nele, provavelmente vem uma bolsa dela cá para fora. Isso não é refluxo, ok? Refluxo é quando o bebê realmente não tem facilidade em digerir este alimento e o alimento anda aqui para cima e para baixo. E podes imaginar toda esta acidez, não é? Incomoda muito o bebê e é um bebê que predominantemente arqueia-se, tem aqui uma postura de arquear, de afastar. E quando olhamos para as faces do bebê, vemos assim uma sensação de agonia, literalmente. Então isto é um bebê que realmente está aqui com um refluxo, está aqui com dificuldade em que este conteúdo deixa, para onde tem que descer, que é para o estômago, para depois então fazer a digestão. E na realidade é um bebê que está a precisar realmente aqui de ajuda. Mais uma vez, o movimento é, na minha opinião, uma das principais estratégias para nós ajudarmos um bebê com refluxo. Também eu posso falar com conhecimento de causa, porque a minha segunda filha teve um refluxo monstruoso, super chato, nós não tínhamos o conhecimento, acabámos por recorrer aqui à passagem da amamentação para um aleitamento artificial com leite AR, que é o anti-refluxo. Na realidade é um leite com mais espessante que só está no fundo ali a tampar um pouco este conteúdo, mas na realidade não se resolve o problema só com este tipo de estratégias. É preciso mais uma vez ir à causa e quando nós vemos este corpo muito rígido, garanto-vos que é essa tensão que pode estar a dificultar aqui toda a anatomia do tubo digestivo. E mais uma vez os exercícios de flexibilidade vão fazer aqui uma diferença absurda, está bem? Absurda.
E porquê é que eu posso falar disso? Porque quando nós fomos para a pandemia, no tempo do Covid, nós de repente começámos através do online a ajudar mães com os seus bebezinhos com refluxo e identificávamos zonas mais rígidas, ensinávamos os pais a fazer exercícios de movimento nessas zonas, muito aqui o tórax principalmente, os braços. E depois, quando voltámos a abrir consultas, aquele tema refluxo já passou, doutor, já passou. E nós começámos a perceber, fogo, é impressionante como é que os exercícios podem realmente ajudar muito estes bebés, ok? Então mais uma vez, uma dica de ouro é movimento, principalmente nas zonas mais duras onde este corpo estiver, tá bem? E isso qualquer pai sente, e mãe, se mexer no bebé. Que outras dificuldades ou preocupações devem chamar a atenção os pais que podem beneficiar depois de ajuda osteopática? Olha, a amamentação para mim é logo um ponto que nos diz assim de uma forma muito simples se as coisas estão a ir bem ou não. Exemplo, imaginem um bebé que está a ganhar bem, a amamentar bem, bem adaptado, mama muito bem das duas maminhas, está a ganhar peso, a mãe não tem dores na amamentação, à partida diz-me que é um bebé que na globalidade é capaz de estar muito próximo do normal bom. Okay? Ao invés, um bebé que, por exemplo, na amamentação tem uma maminha preferida, aí já levanta-nos esta ideia que pode ter um tal torcicolo. Um bebé que não está a ganhar peso, pode haver aqui realmente uma necessidade ou uma rigidez muito grande aqui nos ossinhos da cabeça. Okay? O crânio pode estar ali muito rígido e o bebé não tem a capacidade de extrair leite. E se tu te lembrares dos teus filhos, tu lembras-te se calhar que na amamentação eles acabavam com a cabeça transpirada. Então, Sempre. o tema amamentação é muito físico para o bebé. Okay? Este extrair de leite mexe aqui com muitos músculos, principalmente músculos aqui relacionados com a boca, com a mandíbula, com os ossos do crânio. Então, um bebé que não está a ganhar peso pode não estar a conseguir extrair este leite. Porquê? Por rigidez nos ossinhos do crânio, por exemplo, ou numa mandíbula que está um bocadinho assimétrica. Então isto depois a performance já é diferente nestes bebés em comparação com um bebé que esteja tudo flexível, que seja, tenha sido um parto super natural, super fantástico, não é? Então o tema amamentação diz-nos muito. Uma mãe, por exemplo, que está com dores na amamentação, também não é suposto. Porquê é que está a ter dores? Porque se calhar este bebé não está a conseguir abrir bem a boca. Então pode haver aqui muita tensão nestas articulações. Um bebé, por exemplo, que na amamentação é uma amamentação que ele se estica muito, que tem que fazer muitas paragens, pode ter aqui um refluxo. Um bebé que faz muita força para evacuar, pode haver muita rigidez aqui nesta parte mais baixa da coluna, então leva-nos aqui um bebé a fazer muita força para fazer o seu cocó, que não é suposto também fazer muita força. Então estes pontos aqui relacionados com a amamentação, com este comportamento de mais refluxo ou menos, mais cólicas ou dificuldade em evacuar, quer dizer o que? Bebés que passam muitos dias sem fazer cocó, não faz sentido. Okay? O leite é facilmente digerido, facilmente absorvido e eliminado. Portanto, todos os bebés têm que fazer todos os dias um ou mais cocózinhos. E nós vemos bebés que estão 4 dias, 5 dias e normaliza-se, não é? E mais uma vez é pormos aqui este lado mais de questionador, não é? Em ação, que é porque é que se fosse normal, porque é que uns fazem e outros não fazem? O que é que está por trás? E quando nós vamos ver, pois, porque aquele bebé que não faz tem imensa rigidez naquelas pernas, tem mais dificuldade em esticar, tem mais dificuldade, estão sempre ali muito encolhidos. Então, se calhar é isso que está ali a contribuir para que este cocó não faça este cocó todos os dias. Então o tema cocó, o tema refluxo, o tema amamentação, o tema ganhar ou não peso, o tema preferência, lado esquerdo, lado direito, para mim são muito importantes, para além de observarmos o formato da cabeça. Uma cabeça mais achatada, atrás, de lado, em cima, uma cabeça com aquele formato mais cônico, é uma cabeça que recebeu muita força, recebeu muita pressão e provavelmente precisa aqui de ser trabalhado com a ajuda manual do osteopata.
Então já fica a dica aqui para os pais. Obrigada, Gonçalo. Outro tema que se pediu muito para se falar, porque estamos principalmente nesta época fria, é a lavagem nasal, que isto quase todos os especialistas de saúde recomendam a lavagem Uhum. nasal, às bebês e crianças. Agora, o que eu achei surpreendente, hum, vi na tua página, foi esta junção ou complementar, que é a lavagem nasal com massagem. Podes-nos explicar um bocadinho qual é a vantagem? Porque sabemos separado. Agora, juntando as duas. Sim, vamos falar um bocadinho da lavagem, vamos falar um bocadinho da massagem, porque da lavagem também há aí alguns pormenores Sim. que podemos aqui clarificar. Então, porque é que a lavagem nasal é tão importante? Porque basicamente, imaginem, esta via aérea superior, este nariz, acumula secreções, não é? E ao acumular secreções, a passagem de ar fica mais limitada. Então o bebê não respira tão bem. Se não respira tão bem, também não vai comer tão bem. Se não vai respirar tão bem, também não dorme tão bem. Então é essencial tirar aquelas secreções daquela via aérea para o bebê poder respirar bem. Como é que naturalmente nós todos eliminamos aqui estas nossas acumulação de secreções? Com o assoar, não é? Quando eu faço força para assoar, eu estou a tirar estas secreções que estão ali. Quando eu espirro, também estou a tirar estas secreções. Portanto, há formas naturais de o fazer. Quando nós viajamos para o mundo do bebê, os bebés não têm aqui este assoar tão eficaz. Ok? A tosse é eficaz, portanto vem dos pulmões, mas do nariz o assoar não é tão eficaz nestes bebés. Eles não têm esta capacidade. Então aqui é necessário usarmos aqui outras estratégias para arrastar estas secreções lá de dentro cá para fora. E aí a lavagem nasal entra como uma das formas mais fantásticas, porque eu coloco uma seringa, e é importante ser com seringa, e já vou explicar porquê. Numa narina, okay, com o bebê assim na vertical, portanto sentado com a cabeça virada para a frente, faço aqui no fundo o empurrar aqui da seringa, que vai levar com que este líquido, no caso o soro fisiológico, arraste estas secreções que estão dentro da via aérea cá para fora. E quando isso acontece, o bebê respira melhor, então come melhor, dorme melhor, etc. Só que, então é uma forma de arrasto, que é muito importante, é muito fácil percebermos. Quando eu uso uma unidose, por exemplo, de soro unidose, não tem a força suficiente para fazer esse arrasto. Então não é suficiente. Também então tem mesmo que ser com seringa. Okay? Quando eu faço esta seringada, mas com o bebê deitado de lado, tem aqui algum risco deste soro ir para o canal auditivo, então pode não ser muito bom. Então é preferível a posição vertical, ok? Então a lavagem nasal resume-se a isto: é uma força de, através do soro, empurrar, fazer aqui o arrasto destas secreções de um lado para sair do outro. Aproveita, se posso Sim. aproveitar para perguntar. E aqueles dispositivos O aspirador. o aspirador ou outros mesmo com água do mar? Sim, o Rinodus, por Sim, exemplo. sim. Isso usamos mais nos mais velhos, a partir dos 2, 3 anos. Mas nos pequeninos tem mesmo que ser com a seringa. O aspirador não é muito aconselhável porque faz uma força, uma pressão muito grande que vai no fundo colapsar aqui esta via aérea. Portanto, pode extrair, só que a força é tão grande que vai no fundo aqui, para além de poder ferir aqui a mucosa, vai fazer aqui no fundo estas vias podem ficar um pouco com mais colapsadas, acho que é este o nome técnico. Então o soro, o líquido, é realmente uma forma muito interessante. Só que quando nós começamos, e agora passando já para a segunda parte da massagem, quando nós começamos a observar porque é que há crianças que têm estas obstruções nasais tão recorrentes, mais uma vez, começamos a observar o formato da cara e começamos a ver que são caras aqui com uma forma muito fechada, aqui com esta ruga do nariz muito marcada, por exemplo, não é? Então é este formato de cara com menos espaço que vai levar com que estas vias tenham mais predisposição para estar sempre entupidas, sempre com a acumulação de secreções. Para além de observar, quando nós pomos a nossa mão nestes ossinhos à volta da testa, à volta do nariz, dos olhos, começamos a ver realmente que são zonas mais duras nestas crianças, ao invés de noutros bebés ser tudo muito flexível. Então mais uma vez aqui o conceito de rigidez, mas não nas pernas, mas aqui nestes ossos da face, fruto de um bebê provavelmente dentro da barriga da mãe, teve ali a receber mais pressão porque virou muito cedo, porque teve sempre na mesma posição.
Então esta cara teve ali mais impacto. Então o que é que nós começamos a perceber? Que não basta lavar, é importante também flexibilizar esta zona da cara para que esta cara comece então realmente aqui a crescer com mais espaço e então esta tendência de estar sempre obstruída começar a ser menos. Então é por isso que a massagem é tão importante, porque a massagem vai realmente prevenir que esta criança seja sempre uma criança crónica com obstrução nasal, que nós vemos que eram bebés, são crianças, são adultos, sempre com sinusites, sempre com rinites, e o facto de nós fazermos a massagem basicamente vai flexibilizar estes ossinhos da cara, e quando há o crescimento facial, esta cara mais flexível vai começar a mudar a sua forma, então vai começar aqui a ter mais espaço, que é isto que lhe faltou, por isso é que este nariz está sempre a acumular secreções, é porque está rígido, está tudo ali com muita compressão. E a massagem o que vai ajudar é a tornar mais flexível. A tornar mais flexível vai prevenir e vai ajudar muito aqui nestas próximas etapas. Até deste uma ideia. Acho que se o meu marido deixar, acho que vou começar também a lhe massajar assim à volta do nariz. Porque no fim do dia não é só as meninas a fazer a lavagem, mas ele também. Isso é uma Claro. ótima dica. E é muito engraçado porque o que não é corrigido nos bebés depois vai Exato. acompanhando e torna-se, por exemplo, um adulto com sinusite. Ok, lá atrás estava sempre obstruído aquele nariz também. Ok? E qual é que é o jogo? O jogo é um jogo de rigidez, de compressão, que com a massagem, acreditem, o poder das mãos é brutal. Com a massagem à volta dos ossinhos do nariz, principalmente nas zonas mais duras, e alguns bebés têm a testa muito dura, outros bebés têm aqui mesmo a cana do nariz muito dura, outros têm aqui a maçã do rosto mais dura, e quando nós começamos realmente a palpar, a tocar, começamos realmente a perceber, é por isto que este bebé está sempre obstruído, em comparação com o outro, por exemplo, outro bebé que nunca tem estes problemas de obstrução. Portanto, mais uma vez, é trazer para o consciente esta parte física que é tão importante. E quando nós começamos realmente a perceber, de repente começam-se a criar aqui as luzinhas e a perceber mais sobre o mundo dos bebés e das crianças e das pessoas, no fundo. Agora que falaste do mundo dos bebés, como eu referi no início, tenho uma surpresa para ti, Gonçalo. Eu queria partilhar um feedback que foi por acaso de uma mãe da nossa comunidade, que ela fez o curso do bebê convosco. E ela, quando viu que ias ser o nosso convidado, a tia tem aí os áudios, sentindo aquela voz assim tão entusiasmada, a dizer: adorei, 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 adorei o curso. Ela a dizer que adorou, que deu muitas luzes, aquilo que estão a fazer tu e a Daniela e o curso do bebê, muitas luzes, tiram muitas dúvidas, e ela só dizia: recomendo, recomendo, e quero passar isso para muitas mães. E o que ela apontou mais, que eu também queria partilhar contigo, parece que a comunidade toda adora a vossa assistência, o vosso apoio no grupo do WhatsApp e WhatsApp. mesmo na plataforma. E ela referiu que mesmo depois do curso acabar, que estão a continuar a dar este apoio. A que é que se deve esta ajuda extra? Olha, antes de mais, sei lá, até me comove aqui a ouvir um pouco essas palavras, porque isto bate muito com o nosso propósito, não é? Nós não fazemos o curso de bebê e a Academia de Pais, nós não o criámos para ganhar mais dinheiro, porque a nossa vida com as nossas consultas está super tranquila e nós não precisávamos de realmente criar mais produtos nem serviços. Nós só com as consultas e com a clínica está mais do que suficiente. Então porquê é que nós criámos, não é? Porque na realidade nós enquanto pais tivemos tantos desafios, principalmente com o primeiro e o segundo filho. Um porque a amamentação foi terrível, o segundo porque tinha um refluxo realmente muito exagerado, e nós não encontramos na forma tradicional respostas para ajudar. Então nós fomos estudar, fomos aprender e realmente aprendemos. E a partir do momento em que nós sabemos, era muito egoísmo deixar isto só para nós ou só para quem vai à consulta. Então foi por isso que nós criámos a Academia de Pais e o curso do bebê, que é no fundo, mais uma vez, falar a palavra contribuição que falei no início, que é o Gonçalo, não é? Contribuir para mais mães que estão a passar pelos mesmos desafios. E quando o propósito é contribuir e ajudar,
não podemos fechar a porta quando termina o curso do bebê, não é? Temos que a deixar aberta porque, na realidade, quem precisa de nós pede a nossa ajuda e nós, com humildade e com simplicidade, também respondemos dentro daquilo que nós sabemos responder. E ver que a mensagem está a chegar e que o propósito está a ser cumprido é motivo de orgulho e é também gasolina para continuar. Porque podes imaginar, com 4 filhos, com clínica, com necessidade de também alimentar o casal e alimentar a mim próprio, não é? Falávamos um pouco em off desta dificuldade no equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar. Nós realmente temos muita coisa para dar atenção e saber que o nosso esforço está a chegar às pessoas certas é motivo de orgulho e de continuar, porque às vezes também vamos um bocadinho abaixo e bem, vamos parar com isto porque já são demasiados projetos. Mas depois há estas mães que nos fazem chegar este feedback e nós temos que continuar, no fundo, a ajudar. Temos um lema, não sei se tu sabes. O lema da Academia de Pais é: bebê é bebê, mudamos o mundo da amanhã. O que é que isto quer dizer? Que basta um bebê, basta uma mãe transformada, que para nós já valeu a pena. Já sabemos que amanhã este bebê vai ser vai estar num mundo melhor e vai proporcionar um mundo melhor. Então, obrigado pela surpresa. Também é muito bom receber também este carinho. Obrigada, Gonçalo. Foi a melhor forma para fecharmos o episódio. Muito obrigada pelo teu tempo e por essa partilha. Obrigada. Com muito gosto. Obrigado pelo convite também. Se gostaram deste episódio, é só partilhar com os familiares, com os amigos. Também podem deixar os vossos comentários, vamos adorar de ouvir. Na descrição, depois nós vamos adicionar os links onde podem encontrar o Gonçalo e também se querem saber mais sobre o curso do Bebê e Academia dos Pais. E lembram-se que a parentalidade não tem só um trajeto, não é? E estamos aqui para apoiar. Obrigada. Até o próximo episódio.